Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer uma dúvida bastante perguntada para mim, referente às vias de administração dos catéteres, principalmente venosos centrais. Em que lume eu devo colocar um medicamento tal, que lume que eu devo colocar medicamento tal, então eu achei importante trazer essa dúvida aí bastante perguntada. Vou trazer, tá, em cima de pesquisas. Eu pesquisei bastante sobre isso e não há artigos, tá, e leituras oficiais sobre indicações, tá, para tais soluções terapêuticas em serem fundidas nos catéteres venosos centrais. Mas pode ser que exista regras institucionais, em cada instituição segue o seu jeito. Então elas devem ser observadas na administração das soluções intravenosas para catéteres venosos. Então, pode ser que varie de instituição, através de protocolos operacionais padrões. Então sempre tem que estar consultando, conversando com a equipe de CCIH, que eles possam ser que estabeleçam essas vias certinhas para administrar tais medicamentos, como, por exemplo, drogas vasoativas, drogas CEDOS, antibióticos, hemoderivados, NPP. Então, é importante também ressaltar a importância de conhecer, principalmente, a regra básica que o hospital te fornece, tá? Vamos ver, por exemplo, uma fusão de NPP ou NPT, tá? Que é a nutrição parenteral total, ou NPP é a parenteral prolongada. Geralmente, tá, as regras hospitalares, dependendo do hospital, aí devem fundir sempre em isolado, tá? Nunca administrar junto com outro medicamento, independente, tá, disso. Geralmente é indicado, tá, em via distal, em casos de duplo lumen. O que é a via distal? Eu tenho aqui um catéter venoso central para mostrar para vocês, onde a minha são duas vias, tá? Que é a distal e a proximal. A via distal, geralmente, onde é infundida a NPP, é essa via marrom, tá? Ela geralmente é colocada aqui, identificada a via distal. Então, a NPP ela é infundida sozinha nessa via, tá? E outra via, outras medicações. No caso também, tá... no de trilumen, se o NPP tiver que infundir também sozinho, eles podem colocar na via medial, tá? Sempre devendo fazer o seu controle de débito através da infusora. NPP nunca se faz em gravitacional. Também o sangue hemoderivados também sempre infundir em lume isolado. Ah, mas eu tenho uns 2 lumes aqui cheio de coisa. Um tá infundido lá o NPP e o outro tá infundido drogas vasoativas. E como é que eu faço para infundir o hemoderivado se não tem, mais via nesse catéter? A gente geralmente pede, para o banco de sangue, para a equipe responsável que faz, a transfusão, a pegarem um acesso periférico justamente para não misturar com os medicamentos, porque junção dos dois pode ocasionar aí efeitos adversos, pode dar incompatibilidade. Então é sempre isolado, pode-se pegar um acesso periférico para infundir o hemoderivado e assim, tá, conforme vai usando, é fechado somente para o uso do banco de sangue. Então, a gente sempre tem que ocorrer nessas situações aí para que evite, que o paciente tenha problemas futuros, tá? Também falando na administração de outras soluções, sempre assegurar a permeabilidade do débito, do catéter venoso para diminuir o aparecimento das complicações aí relacionada à obstrução dos lúmenes. Como tem muita coisa infundida em um lumen específico, se você está vendo que tem resistência, sempre realizar salinização, lavagem do catéter com soro, tá? Para evitar que não fique aqueles grumos e restos de medicações na parede do lumen, porque o catéter geralmente fica um pouquinho mais de tempo do que um acesso periférico, tá? Além disso, a administração ela sempre deve ser controlada de modo que evite a sobrecarga hídrica do paciente. Então, nunca a gente faz assim de abangu, é sempre certinho, regrado com bombas de infusão e o controle diário do balanço do paciente, porque tem pacientes que não pode receber tanto volume, tá? Lembrando que após cada administração desses medicamentos, a gente faz as lavagens, como eu falei, da linha, com soro fisiológico para que evite a compatibilidade dos medicamentos que forem fundidos. Na administração simultânea de várias soluções, como por exemplo as drogas, como eu falei, soluções hidroeletrolíticas, antibióticos, a gente tem que avaliar também a relação da compatibilidade, tá? Porque assim que a gente escolher o lume, a gente precisa entender o que se pode colocar junto, o que se não pode. Ah, eu tenho um paciente que estou com uma via aqui, a via distal com a noradrenalina, somente infundindo porque o paciente está muito grave.
e na minha via proximal eu estou com drogas sedativas aqui, e também eu preciso colocar um bicarbonato para ocorrer. A gente precisa se atentar, bicarbonato ele cristaliza na via se colocamos junto com o dormonide, tá? Porque eles não se compatibilizam. Então, o que eu faço nessa situação? O paciente precisa de imediato, isso é um risco intermitente de morte do paciente? Não, eu consigo ainda segurar a administração, colocar no horário certinho. Então, faço-se o quê? Pega-se também um acesso separado periférico do paciente, punciona o braço do paciente, para colocar aquele bicarbonato sozinho, tá? Ele não pode colocar junto com o dormonide ou outra droga pseudo-analgésica que faz a incompatibilidade, e assim eu administro com segurança. Ah, eu tô com essa via aqui, tô com a nora sozinha, mas eu preciso colocar dobuta, preciso colocar a vasopressina. Então, a gente sempre separa a via que está com a droga vasoativa e vamos juntar somente as drogas vasoativas. Nesse caso, tô com a nora sozinha, eu vou colocar mais uma dâmula para dobuta, mais uma dâmula para vaso, porque todas são vasoativas. Então, essa via exclusiva para as vasoativas não vai me interferir se eu administrar elas numa via somente dessas drogas. Neste caso, também preciso das pseudoanalgésicas, como o fentanil, dormonide. Eu deixo a outra via exclusiva para elas, tá? Somente as drogas fentanil, dormonide, ou Precedex, caso o paciente não está com dormonide, ou tiver uma analgesia mais baixa, para justamente também não misturar uma com a outra, ocasionar aí também um efeito no paciente. Ah, tá, agora eu preciso colocar reposição hidroeletrolítica no paciente. Eu posso utilizar a via do analgésico? Até pode, preferencialmente sempre colocar uma via de acesso separada para não juntar esses medicamentos, mas se nessa situação o paciente ele necessita dessa infusão, pode-se colocar junto na via necessária ali das drogas pseudoanalgésicas, que não vai haver a compatibilidade imediata. Então, pode ser que administre. Mas se o hospital não permite isso, vocês coloquem uma via periférica separada, um acesso separado para fazer a administração desse medicamento, tá? Agora, as controvérsias em questão das drogas vasoativas nos lumens. Lumen certo, né? A gente deu um exemplo aqui. Há ainda grande controvérsia sobre o uso correto dos lumens para as drogas vasoativas, onde há lugares que dizem que dão preferência para esses medicamentos serem fundidos na via proximal. É uma via de regra, como eu falei, cada lugar é um jeito. Por sua vez, né, dizem, né, que se deveria ser identificada para favorecer exclusividade também, uma vez que a via proximal ela possui o prame, que é o calibre, o fluxo gravitacional e a velocidade de infusão, que é em ml/hora, ela é inferior em relação aos outros lumes, como a medial ou a distal. Como eu falei, é questão de regra hospitalar. Se o hospital ele manda a gente colocar na via distal, a gente tem que colocar porque é do hospital, mas se os estudos aí estão indicando pode ser na proximal, a gente só estabelece naquela via. A fim também de evitar esses flushes desnecessários das medicações e, consequentemente, as superdosagens que pode acontecer, tá? Algumas instituições, elas preferem até passagens do PIC, que é o que o enfermeiro passa, que é um catéter central de via periférica, tá? Porque eles também disponibilizam 2 lumens, ou também 3, dependendo da marca, né? E o enfermeiro ele vai poder mensurar direitinho, né, até onde vai lá perto do coração, e também pode ser que evite o espaçamento desses lumes. Então, assim, não existe distal, proximal, medial no pique. Uma via é inteira para todas, tá? Então, não existe essa regra para o pique. Por isso que a gente tem essas controvérsias. A gente precisa sim respeitar as compatibilidades, independente das vias, independente das soluções que nós estamos administrando, para que não percam, né, o efeito terapêutico desses medicamentos e possibilitando aí a instabilidade hemodinâmica do paciente, que é o que a gente não quer que ocasione, tá? Se tiver dúvidas relacionadas a esse assunto, pode deixar nos comentários que vamos respondendo aí conforme. Convido a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente estamos publicando os vídeos aí relacionado à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui. Até mais, pessoal.